Se você sente que a tua vida financeira tá sempre desorganizada, que o dinheiro cai na conta e já some, e que tentar economizar parece impossível, calma, não necessariamente o problema é você. O nosso cérebro está programado para buscar prazeres e evitar situações confortáveis. Por isso que quando a gente pensa em começar a economizar, começar a mudar os nossos hábitos financeiros, parece meio impossível, parece meio difícil, porque a gente se acostuma a gastar da forma que a gente gasta, a gente se acostuma a não ter dinheiro sobrando no mês, a gente se acostuma aos nossos padrões de consumo. E mudar eles pode parecer difícil, mas não é impossível. E a boa notícia é que fazendo pequenas escolhas de forma diferente, a gente consegue gerar grandes mudanças na nossa vida financeira, sem precisar sofrer necessariamente ou então abrir mão de tudo que a gente gosta. Então hoje eu vou te mostrar como o desconforto inicial de mudar esses hábitos financeiros é exatamente o que vai te levar para uma vida financeira mais próspera e mais segura e com mais liberdade também. Eu tenho estudado bastante sobre essa questão da gente aprender a lidar com o desconforto e aprender a gostar de certa forma, e por isso que eu resolvi trazer esse vídeo aqui. Aí eu comecei a ler o livro Nada Pode Me Ferir, do David Goggins, que no final das contas não tem a ver com finanças, mas traz muitas lições e insights que eu vim trazer aqui de uma forma prática para que a gente possa aplicar isso na nossa vida e possa ter muitos benefícios. Porque apesar de ser uma tendência natural do nosso cérebro de buscar as recompensas imediatas, o caminho para o sucesso nas diferentes áreas da nossa vida vai exigir que a gente aprenda a lidar com o desconforto. Mas a gente pode fazer isso de uma forma estratégica e nas finanças não é diferente. Como eu falei, né, o nosso cérebro ele tem essa tendência de buscar por recompensas imediatas. É muito mais fácil a gente comer um iFood do que a gente preparar uma comida saudável. É mais legal ficar em casa no sofá do que ir treinar. É muito mais legal a gente gastar o nosso dinheiro do que a gente ficar, né, cortando gastos para conseguir economizar. Então é claro que naturalmente a gente vai preferir tomar essas ações do que as outras. Só que os benefícios de médio a longo prazo, como ter mais segurança financeira, como ter um corpo mais saudável, como ter mais energia, né, para fazer as coisas, são coisas que a gente quer. Só que para isso a gente vai precisar enfrentar pequenos desconfortos. Só que a gente tem a tendência de adiar essas escolhas mais difíceis pro futuro. Uma coisa muito legal que fala no livro Nudge, do Richard Thaler, fala bastante sobre arquitetura de escolha e tal, e ele fala que todo mundo quer economizar mais dinheiro, ganhar mais, perder peso, ou então ter um corpo melhor, mas não hoje. Talvez amanhã, talvez no futuro, a gente tá lá com vontade, sei lá, de comer algum doce, a gente pensa, não, amanhã eu vou malhar mais, posso comer o doce hoje. Ou então, sei lá, amanhã eu sigo a minha dieta inteira, hoje eu posso comer o doce. A gente sempre adia a escolha difícil pra amanhã, mas aí o amanhã chega e a gente pensa de novo, não, só hoje eu vou fazer isso aqui, amanhã eu faço diferente. E aí vai adiando e vai criando um ciclo interminável, né, de adiar essas escolhas difíceis. E por mais que essas pequenas ações no hoje podem parecer inofensivas, no sentido de, não, é só hoje que eu vou fazer isso, é só esse mês que eu não vou economizar, que eu vou acabar gastando mais, mas mês que vem eu melhoro. Conforme a gente vai repetindo esse ciclo, essas pequenas escolhas, que pareciam pequenas, vão se acumulando. E aí sim vão gerando resultados negativos, como endividamento, como tá sem uma reserva financeira, ou quando a gente pensa em dieta e exercício, a gente acaba engordando, ou acaba, né, prejudicando a nossa saúde no geral. Então é muito importante que a gente tenha consciência disso, que a nossa tendência natural é buscar essas recompensas imediatas, mas que os benefícios de escolher as coisas difíceis são melhores, são algo que a gente quer mais do que os malefícios que vão trazer essas recompensas imediatas. Mas além de ter essa consciência, né, é importante também que a gente entenda que a gente não vai mudar tudo da noite pro dia. Porque quando a gente pensa, não, então eu vou mudar toda a minha vida, eu vou ter que mudar tudo, isso também pode parecer muito desconfortável. E aí a gente não consegue nem começar, nem dar o primeiro passo, porque é desconforto demais. Por isso que o ideal é a gente pensar em pequenas mudanças. Porque pequenas mudanças são pequenas, logo são fáceis relativamente. Isso nos dá forças para poder começar. Então só hoje eu vou escolher não pedir esse iFood. Amanhã eu peço. Se eu resistir hoje, eu já vou me sentir mais forte, mais capaz. Se eu pedir amanhã, tá tudo bem, porque pelo menos eu resisti um dia. Então é bom a gente ter essa consciência e buscar fazer pequenas mudanças para também a gente não desistir de começar, não nos impedir de começar a mudança. E essa ideia de trazer pequenos desconfortos, ela é muito interessante, porque é uma forma de driblar um pouco essa ideia, porque sempre que a gente pensa em algo muito desconfortável, a gente não quer enfrentar. Por isso que a gente tem que começar aos poucos, para que seja um desconforto positivo. Óbvio que nunca vai ser algo super confortável, mas quanto mais fácil for, mais fácil é da gente fazer essa escolha. Claro, a gente precisa aceitar também que em algum nível tudo vai ser desconfortável. Tem aquela frase famosa, né, que o que você quer está fora da zona de conforto, né? E é claro, a primeira vez que a gente vai na academia, a primeira vez que a gente começa uma dieta, sempre que a gente vai fazer algo pela primeira vez, é em certa medida desconfortável, porque a gente sente que a gente não sabe fazer,
a gente se sente meio burro, a gente se sente meio incomodado, é difícil, exige esforço, exige atenção, a gente fica cansado depois. Ou então gera um incômodo de, por exemplo, quando você anota os seus gastos pela primeira vez, gera aquele choque inicial, aquele arrependimento de tipo, cara, por que eu gastei dessa forma? Por que eu gastei com isso? E da mesma forma, deixar de gastar como a gente gasta, por exemplo, deixar de pedir um iFood quando você esqueceu de fazer comida, vai ser em certa medida desconfortável. Mas quando a gente lida com esse desconforto, depois a gente se sente muito bem, no sentido de, cara, eu consegui vencer isso, eu consegui resistir a isso. E é muito bom a gente ter essa consciência de como funciona, porque a gente pode se parabenizar por conseguir resistir ao desconforto. Vai ser desconfortável resistir ali, né, a fazer escolha fácil. Mas depois que a gente consegue resistir, a gente se sente muito mais autoconfiante, muito mais autoeficaz, de tipo assim, cara, eu consegui. E da mesma forma que vira um hábito a gente gastar da forma que a gente gasta, também pode virar um hábito a gente começar a cortar gastos, a gente começar a fazer escolhas mais conscientes para gastar o nosso dinheiro. A primeira vez vai ser desconfortável, mas conforme a gente vai fazendo mais e vai descobrindo estratégias de realmente aplicar isso na nossa rotina, a gente vai ficando melhor em fazer isso. E a gente vai se sentindo melhor porque aos poucos vai vindo o resultado. É claro que o resultado não necessariamente vai vir na primeira vez. Claro que quando a gente deixa de gastar, a gente consegue ver claramente o dinheiro ali, né? Tipo assim, ó, eu tinha R$50 pra gastar nisso aqui, não gastei os R$50, tá ali. Uma das formas que a gente pode também aprimorar esse processo é tipo assim, toda vez que você deixar de gastar um dinheiro, você vai lá e guarda ele numa conta separada e investe, meio que pra se premiar, ó, eu deixei de gastar e eu investi. E aí fica muito visível, muito palpável. Mas é claro que a ideia não é você cortar todos os gastos de um dia pra noite. O joguinho mental que eu gosto de fazer é justamente o que eu falei ali. Cara, hoje eu não vou pedir. Se eu quiser pedir amanhã, daí eu posso pedir. Mas hoje eu não vou pedir. A gente precisa exercitar isso. Eu gosto sempre de jogar ao contrário, né? De tipo assim, normalmente a gente adia pro futuro e faz hoje o que a gente quer. Não, então vamos fazer o contrário. Se eu resistir hoje, eu faço o que eu quero no futuro. Porque das duas, uma. Aí você deixou de pedir hoje, chegou amanhã, você viu que não tava com vontade, que foi mais fácil do que você pensava, né, resistir a essa tentação, e você pensa, não, hoje eu não tô tão afim, eu vou resistir de novo à tentação. Ou daí outra opção, tipo, você vê que você tá com vontade e você vai lá e pede, tá tudo bem, porque você deixou de pedir um dia já, sabe? Então, é importante a gente jogar dessa forma. Eu também gosto de aplicar isso no meu dia a dia, no sentido de, por exemplo, eu tenho que fazer alguns exercícios de fisioterapia antes dos meus treinos, porque eu já torci meu tornozelo ali 3 vezes, eu gosto de correr. Só que eu acho muito chato fazer fisioterapia. Que eu já treino, já corro, ainda tem que fazer fisioterapia. Só que eu penso, cara, não, eu vou fazer só o primeiro exercício, que é um exercício que eu gosto, e é rápido. Se eu quiser fazer o resto dos exercícios, eu faço depois. Mas eu só tenho que fazer, eu só me comprometo a fazer o primeiro. Aí, normalmente, o que acontece é que eu faço o primeiro e penso, agora eu já tô fazendo, vou fazer o segundo, o terceiro e o quarto. Teve dias que eu desisti no primeiro ou no segundo, mas a maior parte das vezes o que aconteceu é que depois que eu comecei a fazer isso, eu vi que não era tão chato quando eu tava dizendo que era. Da mesma forma com dinheiro. A gente acha que é muito difícil a gente deixar de pedir um iFood na semana, ou a gente deixar de comprar uma coisa que a gente queria. Só que depois que a gente viu que passou à vontade, que a gente viu que a gente sanou, sei lá, que acabou fazendo um macarrãozinho ali com carne moída que é relativamente rápido e que matou a tua fome, cara, você vê, tipo, velho, eu não precisava ter pedido iFood mesmo, eu não precisava ter comprado aquela roupa mesmo, porque eu descobri lá outra roupa que servia muito bem em mim, que eu não ia precisar daquela. Então, muitas vezes, a gente tem que entender que os desejos que aparecem, as vontades que aparecem pra gente no dia a dia, não necessariamente elas refletem algo genuíno da gente, algo que realmente faz sentido. Muitas vezes é algo só impulsivo, sabe? E ter essa paciência de esperar um pouco, de resistir um pouquinho à vontade, faz a gente enxergar como a gente realmente acaba sendo impulsivo em vários momentos. Não que a gente não possa comprar as coisas que a gente quer em determinados momentos, mas que a gente não pode fazer isso sempre, porque isso pode prejudicar a gente eventualmente, sabe? Tá, entendi agora essa parte aí mais teórica, mais de mentalidade. Como que eu posso aplicar esse conhecimento, essas ideias na minha prática? E assim, eu quero entregar algo mastigado, porque eu vejo que isso faz muita diferença, porque daí a gente consegue realmente entender, tá, o que eu tenho que fazer? O primeiro passo, quando a gente pensa em organizar a nossa vida financeira, é ter consciência de o que você está fazendo com o seu dinheiro. Então, se desafia aí a anotar todos os seus gastos, nem que seja por uma semana. Eu geralmente recomendo que a gente faça, né, um mês inteiro pra gente acompanhar realmente quanto que a gente está gastando no nosso salário, se tá sobrando, pra onde que tá indo. E é fundamental a gente anotar todos eles. Pode ser que você não anote todos eles pro resto da tua vida, mas nesse primeiro momento é muito importante, porque muitas vezes é o somatório dos pequenos gastos que pode
estar pesando o teu orçamento e fazendo com que não sobre dinheiro. Óbvio que os gastos grandes também vão ter peso, mas é interessante a gente ter essa visão completa no início, até pra gente reconhecer alguns gastos que são impulsivos, mas que a gente acaba esquecendo no dia a dia. E assim, uma dica bônus pra esse primeiro passo é você fazer isso de uma forma facilitada. Eu uso uma planilha que daí calcula automático. É o bom que previne erros, né, de não errar no cálculo. Eu anotava no Notas e às vezes errava uma coisinha ou outra, mas anoto na planilha e ela categoriza, né? Eu consigo selecionar a categoria do meu gasto e depois ela vai somando pra eu entender quais são as categorias que eu mais gasto. Isso ajuda demais a ter clareza. Mas, é claro, pra ela te ajudar nisso, você tem que usar ela com frequência, tem que lembrar de usar. Gosto de favoritar na aba do meu navegador e gosto de selecionar um dia fixo pra eu fazer sempre isso. No caso, eu seleciono geralmente 2 por semana, mas domingo de praxe é o que eu sempre faço. Todo domingo, final de tarde, eu vou lá e anoto todos os meus gastos pra eu começar a semana sabendo quanto que eu posso gastar ou não. Então, selecionar um dia fixo como um compromisso mesmo, ó, esse dia eu vou anotar os meus gastos. E deixar facilitado ali na tua área de trabalho, enfim, nos teus favoritos no navegador, ajuda demais a facilitar isso e a gente lembrar de usar. O segundo passo é analisar ali, né? Porque depois que a gente começa a ter consciência, a gente vê que a gente tem ali vários gastos que podem ser possíveis de cortar. Esse segundo passo envolve a gente escolher um desses gastos para cortar efetivamente, não cortar tudo. Mas, por exemplo, digamos que você viu ali que você gasta R$500 com iFood todos os meses, mas que ao mesmo tempo também tá gastando muito com o mercado, o que são coisas meio contraditórias. Então você viu ali que, cara, você pede iFood 3 vezes na semana. Então o desafio desse segundo passo é você pensar, tá, eu vou deixar de pedir uma vez a semana. Pode ser que você economize R$200 no mês, por exemplo. Mas nessa primeira semana só pensa, ó, que dia que eu vou deixar minha comida pronta e não vou pedir iFood. É só selecionar um dia. Um dia é fácil, é simples, você consegue. É uma pequena mudança. Os outros 2 dias você pode pedir à vontade, tranquilo. Mas um dia você muda. E é dessa forma justamente que a gente tem que pensar, cara, um dia é fácil, um dia é moleza. Eu já peço outros 2, geralmente eu peço 3. Pedir um a menos não vai fazer tanta diferença, porque daí a gente se motiva a começar. A gente já consegue ver o impacto disso em um mês. Claro que eu dei o exemplo do iFood, mas a gente pode pensar com outras coisas também em um prazo de tempo mais longo. Por exemplo, se o seu problema é muito de parcelamento, você pensa, tá, essa semana eu vou me desafiar a não parcelar nada. Se eu quiser parcelar algo, eu deixo pra parcelar semana que vem. Ou deixo pra parcelar mês que vem, quando acabar algumas parcelas. Então é importante a gente tentar fazer esse jogo e trazer o difícil pro hoje. E não jogar pro amanhã. Então tenta fazer o mais difícil primeiro. Tenta deixar de pedir, você sempre pede segunda, quarta e sexta. Então deixa de pedir na segunda, que daí você já garante. E depois na quarta e sexta você pode pedir tranquilo. O terceiro passo pra aplicar isso é buscar estratégias ali para evitar alguns gastos impulsivos. E as duas principais estratégias que geralmente estão relacionadas com o controle de gastos impulsivos é ou esperar 24 horas ou mais antes de fazer compras grandes, ou então evitar entrar em situações em que você vai cair em tentação. Uma outra dica bônus também é você fazer uma lista das coisas que você realmente quer comprar e que você precisa e você seguir a ela. Se não tiver dentro dessa lista, você não compra. E mesmo se tiver dentro dessa lista, você espera 24 horas para refletir ali, porque muitas vezes, como eu falei, às vezes vem uma vontade que ela não é genuína e que quando a gente está ali tomado por essa vontade, por esse desejo, a gente esquece um pouco das nossas outras prioridades. E aí esperar esse tempo necessário muitas vezes faz a gente enxergar essas prioridades de novo. E aí faz a gente refletir se realmente vale a pena a gente fazer essa escolha ou não. Por isso que é tão importante esperar. Geralmente as pessoas falam para esperar até mais de 24 horas, mas um dia geralmente já faz diferença. E a questão de evitar as tentações também é muito importante, que a gente molde o nosso ambiente para evitar cair em tentação. Porque, como eu falei, a nossa tendência natural é buscar as recompensas imediatas. Se elas estiverem na nossa frente, é difícil que a gente resista a elas. Por isso que é importante que a gente não tenha elas na nossa frente. Se você gasta muito com o iFood e você realmente tem uma dificuldade de parar, talvez desinstalar o aplicativo por algum tempo seja interessante, seja uma estratégia que vai te ajudar ali a ter mais autocontrole, pelo menos nesse início. Ou então desativar as notificações de cupom, sabe? Que às vezes aparece do nada, tipo, um desconto aqui, não sei o quê. Isso também pode ser um motivador para você gastar. Então, às vezes, só desativar as notificações já vai te ajudar a reduzir os gastos. E aí, um passo super importante também para aplicar essa ideia do desconforto, né, é que muitas vezes as pessoas acham que guardar dinheiro é muito difícil. E que para guardar dinheiro, elas têm que guardar muito dinheiro. Tipo assim, eu tenho que guardar R$500 por mês, senão eu não guardo nada. E eu confesso que eu tinha essa mentalidade no começo também. Quando eu comecei a estagiar, eu ganhava só R$900. E eu pensava, cara, R$900 é muito pouco. Nem adianta eu guardar algo disso que vai dar muito pouco. Só que depois eu vi que não, sabe? Que eu tava ali deixando de guardar dinheiro e preferindo gastar. Sendo que, na verdade, o acúmulo dos pequenos aportes poderiam me dar uma grande quantia. E aí foi aí que eu comecei a guardar os meus primeiros R$40, R$50. Pode ser até menos se você tiver menos na sua conta. Porque o fundamental, a parte
importante é você criar o hábito de guardar dinheiro. E quanto mais fácil for, mais constante a gente vai ser. Então, se você só tem 30 reais para investir, começa investindo esses 30 reais, porque é um pequeno desconforto que a gente vai fazer ali. Beleza, deixei de gastar 30 reais. E conforme a gente vai vendo que a gente é capaz de lidar com isso, a gente vai pensando em novas formas de começar a economizar mais para guardar mais. Porque também a gente vai vendo os resultados disso. A gente precisa enfrentar esse desconforto inicial, porque depois que a gente enfrenta ele, a gente vê o resultado disso. E aí a gente vê que vale a pena enfrentar ele, sabe? Por isso que eu falo que é tão importante, nesse começo, a gente meio que se enganar que é fácil. Ou, no caso, tornar fácil mesmo. Porque a gente não tem noção de qual que é o benefício disso. Mas uma vez que a gente faz, enfrenta o desconforto inicial, a gente vê que não é tão difícil assim, e a gente vê que tem um benefício legal por trás, que a gente vê ali nosso dinheiro rendendo, aí a gente se motiva a guardar mais. Então, por isso que é tão importante a gente enfrentar esse desconforto inicial, sabendo que, hoje eu vou enfrentar, amanhã tudo bem, eu não preciso enfrentar. Mas aí depois que a gente prova o gostinho, daí a gente começa, não, na real vale a pena sim enfrentar. Pode ser que eu não vá guardar R$1.000 no próximo mês, mas eu já posso pensar em formas ali de, se eu guardei 50, talvez guardar 70, 100. E aos poucos a gente vai aumentando e adquirindo o hábito e vendo e desfrutando cada vez mais os benefícios disso, sabe? Da segurança financeira que é você ter ali um dinheiro guardado. E isso vai se retroalimentando, só que de forma positiva, né? Então, tendo consciência de tudo isso, aos poucos a nossa relação com o dinheiro ela vai mudando, porque não existe mudança sem ação. E pra a gente agir, a gente precisa acreditar que é possível. Se a gente achar que é impossível guardar dinheiro, a gente vai ter muita dificuldade em agir. Por isso que a gente tem que fazer aos poucos. Eu sou a maior defensora de começar agindo pouco, porque eu vi o quanto isso transformou minha vida. E eu vi o quão mais fácil é quando a gente acredita que é possível e pra acreditar que é possível, é fundamental que a gente torne isso pequeno, torne isso fácil. Cara, economizar um iFood no mês, tranquilaço. Deixar uma vez de parcelar, tranquilo, não é tão difícil assim. Então, depois que a gente faz, a gente vai vendo o quão capaz a gente é. E uma parte muito importante de tudo isso, que eu gosto sempre de trazer, é que é importante que a gente tenha em mente quais são os nossos objetivos com isso. Porque essa insatisfação, esse desejo de mudança, normalmente ele está relacionado a alguns malefícios e dificuldades e desafios que você tem vivenciado agora. Por exemplo, viver sem dinheiro é difícil. Chegar no início do mês sem saber como você vai pagar as contas, ou chegar no início do mês e ver que o seu salário acabou tudo, é difícil também, é chato, gera ansiedade, gera tristeza. Pensar que você não pode comprar as coisas que você quer é frustrante, é ruim. E você precisa colocar objetivos, metas, pra você entender onde que você quer chegar. E usar tanto essa energia de tipo, cara, não quero viver mais esses malefícios, e a energia de, cara, eu quero desfrutar desses benefícios, pra você adquirir motivação pra enfrentar esses desconfortos. Ou seja, trace metas e tenha metas objetivas, de tipo, cara, eu quero juntar R$10.000 até o final do ano. Pra isso, eu vou precisar juntar R$1.000. Cara, que formas que eu posso fazer pra juntar esses R$1.000? Pode ser que eu arranje uma renda extra, pode ser que eu corte outros gastos, pode ser que eu comece a economizar em outras áreas, mas a gente precisa ter esse guia pra que a gente se motive a realmente enfrentar esses desconfortos. Então é isso, espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários qual vai ser o pequeno desconforto que você quer enfrentar essa semana, que gasto que você vai cortar, ou que mudança que você vai fazer aí na sua vida. Também, se quiser que eu aborde outros temas relacionados a finanças ou hábitos, pode deixar aqui. E é isso.